Graça e paz a todos. Estamos aqui na igreja gravando essa palavra. Não estamos podendo ter culto hoje, dia 28 de fevereiro. Semana que vem, dia 7 de março, também não poderemos ter, por conta da pandemia, por conta do decreto estadual. Então a gente está aqui gravando essa palavra para que possa continuar a nossa série de pregações, para que a gente possa se alimentar. Enfim, para que possa abençoar as nossas vidas e fazer com que a nossa caminhada de fé tenha mais um passo a ser dado e um passo a ser construído também. Semana que vem também estaremos orando aqui, estaremos trazendo essa palavra, trazendo uma palavra para abençoar a vida de todos que possam estar acompanhando o nosso canal no YouTube e no nosso grupo de WhatsApp também. Então vou orar aqui e vou começar essa palavra, que você que está nos assistindo esteja orando conosco, esteja sendo edificado por essa palavra, compartilhe essa palavra também, para que pessoas possam ser abençoadas também através das nossas vidas e através da sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos, Deus, essa palavra diante de Ti, Pai, que possa vir acrescentar no nosso coração, Senhor, na nossa caminhada de fé, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que a Tua presença, que a Tua graça, que o Teu amor tão grandioso, Senhor, que venha sobre as nossas vidas, Pai. Também nós queremos pedir, Senhor, para que o Senhor venha com a Tua providência, com a Tua cura, Senhor, sobre essas pessoas que estão passando por essa doença, Senhor, do Covid, Pai, que tem tantos lugares que não tem mais leitos de hospital, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, essas pessoas, que elas possam se recuperar, Deus, e que definitivamente possamos achar cura, Senhor, e que essa vacina tenha de algum modo, Pai, eficácia, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a gente possa passar por esse período e voltar, Senhor, aos cultos normalmente, para que as pessoas possam se relacionar e de alguma forma falar daquilo que o Senhor tem feito, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque mesmo assim o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos agraciado, Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nome de Jesus. Então, dentro da nossa proposta de plantação, da plantação dessa igreja, que nós estamos com uma série de palavras e isso, né, sobre plantação, com essa proposta que nós estamos. Agora a gente vai então passar por uma série de pregações que se chama Fundamentos. Fundamentos, obviamente, que é que nós vamos falar de fundamentos da fé cristã, de fundamentos, aquilo que sustenta e aquilo que faz com que a nossa vida tenha sentido. Então nós vamos passar por uma série de fundamentos em que a gente quer alinhar o entendimento da igreja sobre o Evangelho, sobre quem Jesus é, sobre o Espírito Santo, sobre a nossa função enquanto igreja. Então, hoje eu quero estar falando especificamente sobre redenção. Redenção, para que a gente possa entender qual de fato que é a nossa condição e qual que é o papel da fé, né, nessa nossa condição? Como que nós vamos entender isso e vivenciar essa questão nas nossas vidas? Nós, como cristãos, nós partimos de um pressuposto que nós não podemos nos salvar, um pressuposto de que nós não temos essa capacidade. E para que nós possamos então ser salvos, nós precisamos de um redentor, nós precisamos de alguém que venha e nos tire desse lugar de morte que é a nossa vida por si só. E para falar sobre isso, eu escolhi o livro de Romanos, que é um livro que ele fala muito claramente sobre isso, e que a tese principal do livro de Romanos é justificação pela fé. Então Paulo ele escreve essa carta, que é tida por muitos como uma tese de doutorado de Paulo, para a igreja de Roma, que é uma igreja de uma mistura de judeus e gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, de cristãos judeus e gentios. Então
Paulo escreve essa carta para fazer talvez o que a gente está fazendo aqui, alinhando o entendimento das pessoas, o que de fato essa fé faz, o que de fato as nossas obras fazem, e a questão da circuncisão, a questão daquilo que os judeus prezavam bastante e tinham como a sua cultura, e o que os gentios não tinham, essa questão de carne, de sangue. Então, Paulo ele escreve essa carta, ele escreve provavelmente de Corinto essa carta, mais ou menos uns 5, 6 anos antes de ele ir a Roma. Então, ele escreve essa carta para alinhar o entendimento das pessoas sobre essa questão de fé, essa questão de obras, sobre a questão dos judeus, dos gentios. E eu escolhi então esse livro para falar para vocês, para alinhar o nosso entendimento mesmo dessa questão da fé, dessa questão desse Redentor que nós temos, da questão de que nós não podemos nos salvar, nós não temos essa capacidade, nós dependemos única e exclusivamente e inteiramente do nosso Redentor, Jesus Cristo. Nós dependemos dele para isso, nós não temos essa capacidade. Então, nós que somos cristãos, nós partimos desse pressuposto, o pressuposto que faz com que a gente entenda, e isso cair no nosso coração é muito difícil, porque a nossa tendência é a gente buscar meios de todas as formas, de todos os jeitos, meios da gente fazer, de a gente construir. Isso é uma questão muito forte do ser humano. Mas quando a gente vai para o cristianismo, nós precisamos nos render, nós precisamos entender que nós não podemos, e nós precisamos, de alguma forma, nos entregar a esse Redentor, a esse ser maravilhoso, a esse Deus que nos redime dos nossos pecados e transforma a nossa vida, que era uma vida de morte, em vida, uma vida destinada à morte em vida. Então, eu quero ler com vocês alguns trechos aqui do livro de Romanos, né? Então, o livro de Romanos, já no capítulo 1 e versículo 8, capítulo 1 e versículo 17 fala: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí eu quero ir para Romanos no capítulo 3. O capítulo 3 e o versículo 9 vai falar assim. Quando Paulo está falando ali para os gentios, aqueles que não são judeus, e para os judeus, né? Que quem de fato é justo, a questão, né? E aí Paulo fala no versículo 9: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Falando dos judeus, né? Não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito. E aí Paulo vai citar o Antigo Testamento. Paulo fala: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Suas gargantas são como um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes estão em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Então Paulo vai falar do nosso próprio argumento a partir de nós mesmos. Olha, não há nenhum justo, não há um sequer. Se depender de vocês, se depender de nós, da nossa intenção, da nossa vontade, de fato ela não é boa. Ela não é boa, porque a nossa natureza é uma natureza caída. Nós somos descendentes de Adão. Paulo vai falar um pouco para frente, né, da morte em Adão e da vida em Cristo. A partir do capítulo 5 ele vai falar isso. Então, se depender de nós, a nossa tendência, o nosso caminho é um caminho de morte. Se depender de nós, a nossa tendência é uma tendência má. Ele fala que a nossa garganta são como um túmulo aberto. Então, se depender de nós, de fato, nós não temos nada de bom que não seja nos render a esse Deus. E aí, o versículo 21, Paulo fala assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus,
independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, Paulo falando de novo, de judeus e gentios, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Uma coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de redenção é que Jesus, ele veio assumir nele, no caminho que ele percorreu aqui na terra, ele veio assumir nele toda a ira de Deus. E quando ele nos redime, ele pega toda a ira de Deus e se concentra nele, naquela cruz, quando ele morre, e depois quando ele ressuscita, mais precisamente quando ele morre, ele assume todos os nossos pecados. E às vezes a gente pensa assim, que Jesus, ele veio, se fez carne para comprar essa nossa liberdade do diabo. Quando na verdade a gente vai entender na Bíblia que Jesus, ele veio nos livrar da ira de Deus. Jesus, ele veio nos livrar do castigo eterno da ira de Deus. Porque a justiça de Deus requer alguém que faça justiça. E Jesus veio e ele se fez justiça. Jesus veio, ele pagou os pecados, ele viveu de uma forma santa aqui. E ele então morre, e ele paga os nossos pecados, e ele nos redime. A palavra redenção significa pegar de volta. A palavra redenção significa pagar a dívida. Ou seja, nós tínhamos uma dívida eterna, Jesus veio e nos redimiu. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele se fez pecador por nós. É isso que Jesus fez. Isso é maravilhoso. Essa palavra, ela deve cair no nosso coração, ela tem que cair no nosso coração para a gente entender o contraste de quem nós somos de fato e de quem Deus é e a diferença que há. Mas ao mesmo tempo, quando a gente se entrega a Ele pela fé e a gente diz: Jesus, o que o Senhor fez para mim é suficiente, Jesus, obrigado, vai tornando a minha vida melhor, vai fazendo com que eu seja santificado pela tua presença, por quem o Senhor é, vai transformando o meu coração, vai mudando a minha vida, e Ele vai fazendo isso, e o Espírito Santo, Ele vai transformando as nossas vidas, Ele vai nos enchendo. O primeiro passo de um cristão é entender que nós não podemos. O primeiro passo é entender que nós dependemos desse Redentor de Jesus, nós dependemos dEle, inteiramente dEle, para que nós possamos viver e ser livres do pecado. Ainda que estejamos no mundo, ainda que estamos vivendo consequências do pecado, e o pecado está aí, a Bíblia fala que nós pecamos, mesmo assim, nós nos rendemos nele. Ele pagou o preço, e hoje nós temos a possibilidade de viver livres. Nós temos essa possibilidade. Portanto, Paulo está dizendo que nós não devemos nos vangloriar, porque de fato não está em nós, não mora em nós o motivo dessa vanglória. Nós devemos nos vangloriar, como Paulo também fala, em Cristo, em Jesus, naquele que nos redimiu e que é o nosso Redentor. Isso é o cerne, isso é a base do Evangelho, isso é o primeiro passo do Evangelho, é reconhecer que nós não podemos. E entender que Jesus, Ele é aquele que nos redimiu e que é o nosso Redentor e que nos transforma. Eu insisto nisso, eu insisto em falar nisso. O primeiro passo é esse. Eu quero alinhar, a nossa vontade é alinhar a nossa igreja no entendimento disso. No entendimento de que nós não podemos, no entendimento que o primeiro passo no cristianismo é entender que nós não podemos, é nos render nele, se nós pudéssemos fazer uma ilustração disso, seria jogar no chão e ficar
inteiramente entregue a Ele e dizer: Deus, é Tu que me dá vida, é Tu que sustenta os meus dias, é Tu que sustenta o meu respirar, é Tu que guia os meus passos, é Tu que dá sentido para a minha vida, é Tu que faz com que haja algum tipo de misericórdia e amor da minha parte para com os meus irmãos. É Tu, Senhor, Tu que é o sentido disso tudo. Quando Paulo fala, não há nenhum justo, nenhum sequer, isso vai batendo no nosso coração e vai dizendo: aquilo que eu pensava que eu era justo, de fato eu não sou. Se a gente lê esse texto aqui com a atenção devida que ele requer, vai doendo no nosso coração, porque a gente vai entendendo que os nossos caminhos não são de paz, que a gente nem conhece o caminho de paz, e que é só Ele que nos possibilita viver em paz. Ter amor pelas pessoas, ser misericordioso, ter um coração misericordioso, abençoar a vida das pessoas, às vezes tirar tempo para as pessoas, isso é Deus que coloca no nosso coração. Tirar tempo para as pessoas, às vezes ofertar na vida das pessoas, às vezes ajudar a vida das pessoas. Amar as pessoas. E quanto mais a gente vai se envolvendo com Jesus, e quanto mais a gente vai se relacionando com Ele, quanto mais a gente vai se rendendo a Ele, mais Ele vai transformando o nosso coração. Ele vai transformando o nosso coração, e Ele vai mudando a nossa natureza, e vai passando a não ser mais uma natureza que descende de Adão, do pecado, mas de uma nova vida em Cristo. E é por isso que a Bíblia fala que nós devemos nascer de novo também. Porque nós morremos para os nossos pecados, e nós morremos para a descendência de Adão, e nós nascemos de volta de uma natureza de Cristo, de uma natureza eterna, daquele que nos redimiu, aquele que nos justificou e justifica todos os dias. É pela fé porque nós passamos a entender e a colocar a nossa vida, talvez em lugares que a gente não enxergue, porque é pela fé, de fato. E aí Paulo depois ele vai citar Abraão que Jesus falou, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele foi sem saber para onde, mas ele ouviu a voz de Deus. E aí ele cita Abraão para dizer: Abraão, ele também foi justificado pela fé, porque ele não sabia para onde ele ia e nem o que ele ia fazer, mas ele ouviu a voz de Deus e foi pela fé. E a nossa vida em Jesus é pela fé. É dizer: Senhor, os meus passos, o caminho que eu devo trilhar, Pai, ilumina no meu entendimento para que eu possa seguir. E quanto mais a nossa vida se envolve com Ele, com quem Ele é, mais nós vamos sendo transformados, e Ele vai nos envolvendo, e daqui a pouco a gente percebe que não tem mais sentido na nossa vida, se não for Ele que estiver governando de fato as nossas vidas. E aí, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Ele, nós começamos a nos relacionar. Aquele primeiro passo que era a fé, passa a ser coisas reais, passa a ser coisas que fazem parte do nosso dia a dia, que tocam o nosso coração, que transformam o nosso ser, que vai mudando até as nossas intenções, vai passando a ser algo real nas nossas vidas, devido ao nosso relacionamento, devido ao primeiro passo que foi um primeiro passo de fé, mas depois vai sendo algo real. É um primeiro passo de fé, mas quando a gente dá o primeiro passo e a gente vê que é um chão firme, que a nossa caminhada de fé é real, como o ar que a gente respira, como o piso que eu estou aqui pisando, como essa parede que está aqui ao lado. E aí a gente vai dando outro passo e outros passos, e a gente vai vendo que uma vida com Jesus é real. Ela é real e ela é maravilhosa. Em nome de Jesus, que Deus vá colocando no nosso coração isso. Ele pagou um preço, nós estávamos condenados, e Ele foi lá na porta da prisão e Ele disse: mesmo sendo um crime inafiançável, eu vou pagar
com algo que vale mais do que qualquer outra coisa, que é com a minha própria vida. E Ele então abre a porta da cela e nós podemos viver livres. Fomos redimidos por Ele, pelo nosso Deus. Alguém teria de assumir essa culpa. E foi Ele. Foi Jesus. Na verdade, só poderia ter sido Ele, porque nós não teríamos essa capacidade. Mesmo que dessemos a nossa vida por alguém, não poderíamos pagar esse preço. Gálatas capítulo 3, versículo 13 fala assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Por isso, igreja, eu só tenho a glorificar a Deus por todas as nossas vidas, e porque um dia Ele me encontrou, e porque um dia Ele encontrou você. E hoje nós temos a possibilidade de um novo nascimento, de uma nova vida, de um novo sentido, de entender que a nossa vida ela não é horizontal e sim vertical. Que há um propósito maior nas nossas vidas que a nossa própria vida, que há algo eterno aí, que há algo real e algo eterno, como foi a última ministração. Algo real e algo eterno. Real que Jesus veio, morreu, se fez carne, ressuscitou, pagou o preço, Ele abriu a porta da cela e nós somos livres. E eterno porque essa liberdade traz consequências eternas para a nossa vida. E nós temos que glorificar a Deus por isso, e nós temos que cada dia agradecer Ele por isso, independentemente da condição que nós temos vivido. Sim, é um tempo difícil, mesmo assim, um tempo difícil de pandemia, as pessoas estão sofrendo e isso acaba envolvendo tantas outras coisas. Mesmo assim, o nosso Redentor vive. Mesmo assim, Ele pagou o preço. Sim, somos livres e ainda temos vida, enquanto a vida há esperança. E a nossa vida é uma vida eterna. Por isso também é uma esperança eterna. Em nome de Jesus, a minha oração é para que Deus faça com que a gente entenda isso, que caia no nosso coração, que essa semente gere frutos na nossa vida. Dentro dessa primeira palavra da série Fundamentos, que a gente entenda, que isso caia no nosso entendimento e no nosso coração. Que o primeiro fundamento da nossa fé cristã é que nós não podemos, nós não somos capazes e nós nos rendemos àquele que é o nosso Redentor. Nós nos rendemos a Ele. Em nome de Jesus. Igreja, nós não podemos, mas nós nos rendemos a Ele. Entregamos o nosso coração, a nossa vida, porque Ele faz, Ele já fez e Ele faz todos os dias. Em nome de Jesus, que essa palavra seja bênção no seu coração, que a gente entenda isso, para que a gente possa depois entender outras coisas e a gente vai avançando nessa série. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Ore comigo onde quer que você esteja assistindo, e quando você esteja assistindo, ore comigo, concorde com a minha oração e esteja aberto àquilo que Deus quer fazer com a sua vida. Em nome de Jesus. Pai, eu coloco, Senhor, essa palavra diante de Ti. Deus, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor tem transformado o nosso coração. Alinha, Senhor, nosso coração com Teu propósito, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, a vida dessas pessoas, Pai. Que essa semente seja uma semente que gere frutos, Pai. Que não caia no meio do caminho, em meio às pedras, e nem que os pássaros venham comer essa semente, mas que ela caia na terra, numa terra boa, e que venha frutificar, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós dependemos única, exclusivamente, inteiramente de Ti, Deus. Em nome de Jesus. Vai, Senhor, coloca no nosso coração esse entendimento. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Que você tenha uma excelente semana. Semana que vem estaremos aqui gravando outra palavra. Que Deus abençoe o seu coração e que Deus possa colocar cada dia mais o propósito dele no seu coração, que isso seja real no seu coração. Em nome de Jesus. Deus abençoe.